Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Tomara que sim. E aí, vamos às notícias do Vasco, da Seleção Brasileira, da CBF, do STJD, porque hoje tudo envolve, né? Tivemos o último jogo da Seleção Brasileira, caso de racismo, né? Mais um gol de Neymar, chegou a 75, e olha, saíram as 3 últimas rodadas da Série B. Você vai já saber os jogos do Vasco, que dia e qual horário. Vou trazer tudo isso. Vou trazer também o Yuri Lara, que falou a respeito de Vasco e Londrina. E por que o Vasco está fazendo gol contra? Ele vai explicar também, tá? Vou trazer este tema daqui a pouquinho, porque quinta-feira tem Vasco e Londrina. O que deu no julgamento do cabeça de área do Londrina, lá na comissão disciplinar de número 2? João Paulo, vai para o jogo ou não vai? Vou te contar também. E o julgamento do Denê. E tem outro julgamento do Vasco. Tudo isso eu te conto assim que você se inscrever no nosso canal. Lógico, é um pedido, não paga rigorosamente nada. E você está vendo aí embaixo, Wellington Campos FC, dá aquele joinha, habilite o sininho para receber as nossas notificações. Como a gente sempre faz, pede para você espalhar para os seus amigos, para os seus parceiros, para suas amigas, né? Tem muitas mulheres ouvindo a gente, gosta do nosso trabalho também, acho legal. Mulher gosta de futebol, quem falou que não? E está chegando a Copa do Mundo, faltam 54 dias para o Mundial. E aí, gostou do jogo da Seleção Brasileira? O Pedro entrou e fez gol. Quero seu comentário. Quero sim. E quero você falando também sobre o Vasco da Gama. Se liga aí, depois da vinheta. Então vamos lá, vamos começar com as notícias do Vasco da Gama. Saiu ainda há pouco, a CBF acabou de divulgar as 3 últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Na 36ª rodada, no dia 20 de outubro, quinta-feira, 21 horas em São Januário, tem Vasco e Criciúma. Jogo importantíssimo para o Vasco fazer aí uma vitória em casa, como precisa já na quinta-feira vencer o Londrina. A rodada de número 37, o Vasco joga no dia 27 de outubro, também uma quinta-feira, 8 da noite, também em São Januário, pegando o Sampaio Correia. É outro jogo para mais 3 pontos para o Vasco ao lado da sua torcida. E fecha com a rodada 38 da Série B, todos os jogos no domingo, todos os jogos no dia 6 de novembro, às 18h30, não tem horário diferente. A última rodada a CBF marcou para domingo, dia 6 de novembro, 18h30, Ituano e Vasco, lá no estádio Novelli Júnior. É lá que a equipe vascaína já estará, se Deus quiser, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente que cobre o dia a dia do Vasco, é muito importante o Vasco estar voltando à elite do futebol brasileiro. Estou tentando falar com o pessoal do Vasco para ver se realmente procede essa notícia do interesse, né, de jogadores que o Vasco já estaria sondando no mercado. E isso é muito importante, porque primeiro o Vasco tem que definir a sua vida, retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem conversou com a imprensa hoje no CT Moacir Barbosa foi o Yuri Lara. E ele foi perguntado sobre por que o Vasco está tomando, né, tantos gols contra até. E ele comentou o seguinte: essas trocas de treinadores não fizeram bem para o Vasco da Gama. Vamos ouvir o Yuri Lara. Eu acho que assim, os gols contras acaba sendo uma fatalidade, assim, né? Mas eu não vejo um motivo por a gente estar sofrendo os gols que a gente não vinha sofrendo no primeiro turno, né? Eu acho que muda bastante a questão da troca de treinador. Cada treinador tem uma filosofia, né, de trabalho, tem o seu modo de jogar, e eu acho que isso aí interfere um pouco, né? Nós tivemos 3 trocas de treinadores, acho que Zé, né, Emílio, enfim, então isso acaba afetando um pouco. Mas a gente tem trabalhado muito para que a gente possa consertar isso, né? Faltam 7 jogos, a gente não pode estar mais errando. E eu creio
Espero que a gente possa estar voltando a ter a solidez que a gente tinha no primeiro turno. Yuri também falou a respeito do jogo com o Londrina. Eu te prometi falar sobre o João Paulo, né, o volante que foi expulso contra o Brusque. Ele foi absolvido à unanimidade hoje na segunda comissão disciplinar. E se assim quiser, o técnico Adilson Batista pode jogar normalmente contra o Vasco da Gama, o atleta João Paulo. Mas o Yuri falou desse jogo em casa, ao lado da torcida, jogo de 6 pontos, quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Londrina. Fala, Yuri! Sim, cara, com certeza, né? É um jogo de 6 pontos, né? Acho que se a gente ganhar deles, a gente abre uma vantagem maior. Né? É um jogo em casa que, com certeza, com a nossa torcida, né? Em casa a gente é muito forte. Né? Creio que se não fosse por eles, né? Também o nosso mando de campo em casa, a gente não estaria na posição que estamos hoje. Então é um jogo que a gente vai entrar focado, né? É uma final. A gente tem que ir com esse pensamento para que a gente não, de maneira nenhuma, possa pensar em outro resultado a não ser a vitória. O Jorginho, depois da derrota para o Cruzeiro, ele garantiu, o Vasco sobe. Vocês, jogadores, dá para você garantir isso para a torcida, que o Vasco vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem? Cara, a gente, como eu falei, cara, não só eu, mas todos nós jogadores, temos o pensamento nisso, o pensamento no acesso. A gente conversa o tempo todo sobre isso e com fé em Deus o Vasco sobe. A gente vai estar trabalhando muito para isso, né? Nós estamos trabalhando arduamente todo dia para que o desejo de todos, né, possa acontecer, e eu tenho fé que vai dar certo. Aí o Yuri falando conosco, então, a respeito da torcida, de estar jogando em casa, a obrigação de fazer 6 pontos, né? Dá a sensação de 6, né? Porque ganha, você sobe 3 e segura o Londrina lá com 45. É por aí. Amanhã tem o julgamento do Nenê. A pauta começa a partir de 10 da manhã. Isso não quer dizer que o Nenê será o primeiro da pauta. Vai depender dos pedidos de preferência lá no tribunal. E depois, gente, na sexta-feira, o Vasco volta a ser julgado. Vasco e Náutico, que aconteceu no dia 16 de setembro. Tivemos objetos arremessados no campo. O torcedor não deve fazer isso aí. O Vasco vai ser julgado. Não corre risco de perder mando de campo, mas corre o risco de multa. E não é a primeira vez que o Vasco recebe esse tipo de denúncia. Então vamos aguardar também o julgamento da sexta-feira para a equipe do Vasco da Gama. Vamos falar agora de seleção brasileira, porque nós temos a seleção fechando a sua preparação. Não tem mais nenhum jogo até o dia 24 de novembro, 4 da tarde no nosso horário. A seleção estreando contra a seleção da Croácia, aliás, contra a seleção da Sérvia, Brasil e Sérvia, dia 24 de novembro, que é uma quinta-feira, né? E o Brasil joga lá no Lusail Stadium. Então, o técnico Tite hoje teve 2 gols de Rafinha, um gol de Richarlison, um gol de Neymar de pênalti e um gol do Pedro, que entrou no segundo tempo. Agora, o gol contra da partida foi uma banana jogada no campo, né? Essa banana aí, ó, pertinho do Richarlison. O Brasil fez 2-0 e jogaram esta banana ao lado do Richarlison. A CBF colocou nas suas redes sociais um comunicado e a gente traz agora o Juninho Paulista, o Tite e também o César Sampaio, lógico, todo mundo condenando o ato de racismo da torcida da Tunísia contra o jogador brasileiro Richarlison na partida de hoje. Vamos assistir. Fiz questão de vir também exatamente para registrar, né? A CBF já soltou um comunicado repudiando esse ato e eu venho aqui para reforçar isso. Então a CBF ela repudia veementemente qualquer atitude de racismo e hoje nós vimos mais um. É lamentável, acho que está na hora de parar, da gente encontrar, os órgãos competentes, encontrar uma maneira de punir, né, esses infratores. A gente sabe, já colocamos, eles sabem as dificuldades, às vezes quer identificar, mas a gente tem que buscar essa identificação desses torcedores,
que estão no meio de outros e se perdem nesses atos. Então, dentro do estádio, isso não só no esporte, em campo, mas isso para a vida. E está acontecendo bastante nos estádios e não está sendo punido a pessoa, né? Então, que esses órgãos estudem uma maneira de identificar esses vândalos, esses torcedores, esses racistas, para que a gente possa bani-los aí do futebol e da vida. Futebol não vale tudo. E local de estádio não é para fazer o que se quer. O processo de educação e de punição ele tem que ser também dentro de estádio. Também com torcida. Ninguém tem exposição pública aí a tá tomando qualquer que seja o xingamento, qualquer que seja a situação. Que os órgãos responsáveis tomem a devida providência, sim. É educação daquilo que são os jovens, os nossos filhos, a garotada, os meus netos. E ele é de punição a quem faz as coisas erradas. Bom, eu, mesmo sendo redundante, né, compartilho também da mesma opinião. Infelizmente, a gente chega nesse ponto, né, onde a gente precisa buscar a lei, né, depois de tantas ações tentando fazer com que o ser humano tivesse uma reflexão mesmo. Isso não foi possível, então concordo com o Juninho e com o Tite, que esses infratores sejam punidos. Lamentável, né? Lamentável. Não tenho palavras para condenar, além do que já foi dito. E tem que fazer o seguinte, tem que dar uma multa pesadíssima a quem comete ato de racismo. A parte mais sensível do homem aqui, ó, é no bolso. É ali que ele sente. Além de puxar uma cana também. Não cabe mais racismo em lugar nenhum do mundo. E tem gente que ainda pratica racismo. É uma coisa que eu lamento demais. E outra coisa, hein? A seleção da Tunísia bateu bastante, provocou o Neymar. Neymar também provocou os caras. Se fosse expulso, não seria surpresa para mim. Acabou o número 6, né, o Dylan Brum, sendo expulso ainda no primeiro tempo. Aí depois que expulsou, acalmou. O Tite falou sobre esse momento do Neymar, destas confusões no primeiro tempo, até um teste psicológico para a seleção brasileira. Vamos ver o técnico Tite. Ele ficou bastante evidente por dois aspectos. Nós estávamos numa atmosfera onde a grande parte da torcida não era a nossa torcida, era a torcida da Tunísia. Em alguns pontos eu tentava localizar onde é que estavam nossos torcedores e talvez eles diluídos, né? Tá certo? Sim. Isso criou uma atmosfera do jogo de competitivo. O jogo dentro do campo a gente sabia que iria ser competitivo, leal, mas eu não esperava que acontecesse o lance que aconteceu com o Neymar. É um lance passivo de retirar um jogador de uma Copa do Mundo. A forma com que foi colocado. Não imaginava que tivesse essa situação mais. Apesar de nós sabermos e nós procuramos fazer dois amistosos com equipes que estavam dentro do Mundial, porque o grau de exigência era muito alto, físico, técnico, tático e mental. A Tunísia estava com 7, 8 jogos. 7 jogos de invencibilidade. Dentro do seu patamar. Então nós não queria, sabe, espírito competitivo não te permite jogar contra um amistoso que não tem um embate mais forte, inclusive emocional. A gente queria preparar e correr esse risco, sim. Mas é aquilo que a gente decidiu. É isso aí. Então, vamos lá? Seleção brasileira agora fica esperando a convocação final no dia 7 de novembro. Faltam 54 dias para a Copa. Passa rapidinho. Convoca no dia 7 de novembro e no dia 14 a seleção chega à cidade de Turim. Lá vai ficar no CT da Juventus da Itália e no dia 19 chega a Doha, no Catar, no país da Copa do Mundo. Vamos ver o que o Tite faz. E você, qual a sua opinião? Quem não pode faltar nesta lista aí? Quem que o Tite não chamou e que você daria uma oportunidade? Fique à vontade, comenta. Somos 220 milhões de técnicos da seleção brasileira. Não é só você não, senhor Adenor.
Eu também sou técnico da seleção, os nossos inscritos também são técnicos da seleção brasileira. Queria te pedir mais uma vez para se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito, dá o joinha, tá passando tudo aí embaixo, habilitar o sininho e espalhar por todos os seus amigos que nós estamos aqui no YouTube fazendo esse trabalho. Estamos misturando o Vasco com seleção brasileira, porque já já vem a Copa do Mundo, já já os clubes saem de férias, mas tem notícia. Todo dia tem notícia aqui no nosso Wellington Campos FC. Muito obrigado, fiquem com Deus e uma ótima semana para você. Tchau.